Tem um versículo que fala exatamente isso. Deus dá graça aos humildes. Ou seja, você, quando crucifica a tua carne, você entende a graça. Mas os desgraçados, porque estão fora da graça, os malditos, porque estão debaixo da lei, eles não crucificam a carne de jeito nenhum. É impressionante. E o que é crucificar a carne? É entender a mensagem do Evangelho que diz que você já é filho de Deus, porque Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Então, se você já nasceu reconciliada com Deus, se você entendeu essa mensagem, qual o próximo passo? É ir para uma igreja? É colocar uma saia? É colocar um vestido? É deixar o seu cabelo crescer? É não se depilar? É não ir na praia? É colocar um terno, uma gravata? É tocar instrumentos? É dar dízimo? Qual o próximo passo? O próximo passo é descansar das suas obras. Você pode sim praticar obras boas, e você deve praticar obras boas nessa terra para você poder ter paz com o teu semelhante. Até é bonito. Por exemplo, dar um banho no idoso, cortar as unhas do idoso, tratar o cabelo do idoso, dar um banho no deficiente. Isso aí é obrigatório até para nós. Tratar bem o nosso semelhante. Mas eu não vejo isso os cristãos fazendo para com o seu próximo. Eles só têm palavra de condenação. Eles passam o dia inteiro fazendo debates bíblicos só com palavras de condenação. E você pergunta para eles quantos asilos que eles frequentaram naquela semana, naquele dia, eles desconversam. E aí eles trazem Apocalipse para você 22, para te condenar. Isso que o René está falando sobre os desgraçados são esses, que simplesmente se baseiam na lei para a salvação. Eles vivem uma vida de escravidão e escravizam a mente também de outras pessoas, levando vocês para uma jaula, que é o sistema religioso. Vamos continuar com o áudio aqui. É por isso que a porta é estreita, né? Poucos vão entrar no entendimento do reino. E para entender a graça... E aqui ele começa a falar que a porta é estreita na questão de você deixar a sua meritocracia de lado, deixar o seu esforço humano de lado, a sua autojustificação de lado. Essa autojustificação diante de Deus. Certo? Tudo aquilo que você faz para você obter a salvação, você está simplesmente prostituindo a mensagem do Evangelho, que diz que você já foi reconciliado com Deus através do sacrifício de Jesus. Se você tenta se reconciliar através dos seus esforços, você está dizendo que Cristo é um mentiroso. Você está indo contra a verdade do Evangelho. Vamos continuar com o áudio. Graça, você tem que morrer. Para amar ao próximo, você tem que morrer. Para amar a Deus, você... Aqui, ó, eu vou voltar só um pouquinho mais para trás aqui para vocês entenderem sobre essa questão do morrer. Vamos lá. É por isso que a porta é estreita, né? Poucos vão entrar no entendimento do reino. E para entender a graça, você tem que morrer. Para amar ao próximo, você tem que morrer. Para amar a Deus, você tem que morrer. Para adorar a Deus, você tem que morrer. Você só adora a Deus quando você morre. Você mata a sua carnalidade, sua meritocracia. Meritocracia. E se curva. Esse morrer que ele está dizendo, simplesmente é isso. É você tirar a carne. O que é tirar a carne, a carnalidade? É você entender que tudo é por Cristo. Tudo é pelo sacrifício de Cristo. E não pelo seu esforço, e não pelo seu mérito. Quando você tira o eu e coloca somente Cristo, aí sim você está matando a carnalidade. Você está na dependência do sacrifício. Certo? E aí ele vai falar sobre o trigo que se curva. Isso é muito bonito, por sinal. Ora a Deus quando você morre. Você mata a sua carnalidade, sua meritocracia. E se curva ao espírito, que é o trigo, né? Se curva ao vento, ao ruach, ao espírito. Ruach, espírito. E esses crentes, cara, a gente começa a entender, cara, eles falam de amor, mas eles condenam todo mundo. É a coisa mais hipócrita que tem. Os caras falam de amor e condenam todo mundo. Verdade. É uma coisa insana, isso é muito insano. E quando você tem essa compreensão, e você percebe que a maioria dos evangélicos de merda, eles não crucificaram a carne, são fariseus, hipócritas, sepulcros caiados, isso é muito perturbador, muito perturbador. É você remar... Principalmente os crentes da Congregação Cristã no Brasil, que é a igreja que eu frequentei durante 25 anos. Qualquer um daqueles que você sentar para conversar, eles vão contar somente as coisas que eles fazem, como justificativa ou como obras diferentes para poder agradar a Deus. Por exemplo, eles contam que eles foram congregar em tal local, que eles foram fazer visita, que eles foram viajar em missão, que eles
que eles oraram, que eles profetizaram, que eles pregaram. Isso é esterco para Deus. Isso aí é esterco. Você pode fazer coisas boas, como eu falei, para o teu próximo na vida terrena. Agora, você entregar isso para Deus, dizendo que isso aí é para Deus, isso aí são trapos de imundície diante de Deus. Isso é esterco. Porque nós glorificamos a Deus, nós cultuamos a Deus pelo sacrifício de Jesus, descansando das nossas obras. É assim que nós cultuamos a Deus. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Isso é muito irritante. Aqui o segundo áudio. Irrita mais que eles falam com a voz mansa. Verdade. Condenam todo mundo ao inferno com a voz mansa. Isso é muito irritante. Irrita. Porque todos esses crentes legalistas, quando você senta com eles para conversar, eles te condenam dando risada. Da mesma forma que na Alemanha, quando eles colocavam as pessoas no paredão, eles fuzilavam, depois eles iam para o piquenique dar risada, contar piada com as famílias deles. É a mesma coisa o crente legalista. Ele te condena ao inferno dando risada e falando que ele é o eleito do papai. Aí você pergunta para ele, por que você é um eleito? Aí ele fala, não, porque eu tenho o Espírito Santo e que o Espírito Santo me guia para fazer obras boas. Aí eu pergunto para ele, então a salvação é por obras? Ele fala, não é por obras. Mas espera aí, se ele te guia para você fazer obras boas, então a salvação é por obras. E aí nós perguntamos para eles, quantas obras que nós temos que fazer? Quais são as obras? Eles não sabem responder. Eles não sabem responder quantas obras e quais são as obras. Então por isso que isso irrita, conversar com um legalista. Porque a primeira coisa que ele faz é puxar um trecho bíblico de condenação e querer que você vá para a igreja dele, para comer o pão da mão dele, para dar dízimo na mão dele e para enriquecer ele e as famílias dos colegas deles. É assim que eles querem fazer com você. Te manipular, tirar você da CCB, levar você para as igrejas deles, para eles poderem manipular a sua mente, a sua consciência e te fazer escravo. Vamos continuar aqui com o áudio do nosso irmão Renê. E essa coisa insuportável de a gente não conseguir ouvir, essa ira, essa raiva até, é fruto do Espírito. É fruto da compreensão do Evangelho. É aquela mesma história do racismo. Por que as pessoas ficam revoltadas com o racista? É fruto da compreensão da coisa nojenta que é o racismo. Antigamente as pessoas não tinham essa compreensão e não ficavam revoltadas. Achavam normal. Mas depois que as pessoas compreenderam o que estava acontecendo, elas ficam revoltadas. É fruto desse entendimento. Então esse fruto do Espírito é fruto do entendimento do Evangelho da Graça. Não tem como não ficar revoltado. Quando ele fala de Espírito, para a gente poder colocar mais tangível possível, por exemplo, se eu vou fazer um curso, por exemplo, no primeiro dia eu não entendo nada daquilo que o professor está falando. Mas ao passar do tempo, o professor vai explicando e ele vai aplicando prova. Quando chega no final, ele vai aplicar um provão. E naquele provão eu vou lá e respondo tudo, entrego para o professor dá a nota e fala, parabéns, Michel. Você aprendeu tudo, você entendeu o espírito da coisa. Então o espírito é o entendimento, é você virar a chave. Entende? É quando você vira a chave e você entende que a salvação ela já foi dada por Jesus Cristo há 2023 anos atrás. E que nada que você faça nessa vida para tentar se salvar, você não vai conseguir porque isso já foi dado. Isso já foi dado de graça, inclusive, sem pedir nada em troca. 1 João 4 deixa muito claro que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é explicável. Porque é um amor que nós entendemos hoje, que pagou a dívida da humanidade e deixou todos da mesma forma iguais perante Deus. Por isso que está escrito que todos nós somos iguais perante Deus. E Deus é um Deus de equidade. Essa obra no sacrifício foi feita no Espírito porque Deus ele é Espírito. O reino de Deus é constituído simplesmente por justiça, paz e alegria no Espírito. Ele não é comida e não é bebida. Ou seja, ele não é físico. Vamos continuar com o áudio. Prova que o apóstolo Paulo ele ficava muito estressado, né, com os legalistas. Você viu o que ele fez com Pedro? Deu uma bronca em Pedro na frente de todo mundo. Por que ele fez aquilo? Fruto do Espírito. Ele mandou o pessoal se castrar. Por que ele fez isso? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Porque se ele não tivesse o conhecimento do Evangelho da Graça, ele nunca mandaria o pessoal se castrar. Porque ele próprio seria um legalista. Ele iria aplaudir aqueles legalistas. Mas como ele passou a entender do Evangelho, ele passou a ficar revoltado. É o que eu falo.
A gente não conseguir ouvir um crente legalista abrir a boca é o sintoma. O sintoma não, é a certeza que a pessoa está conhecendo o Evangelho corretamente. É impossível você não ficar irritado quando se ouve o legalista abrir a boca dele. Então, se a pessoa fica irritada, porque ela está entendendo o Evangelho. Começou a entender. Exatamente. O que o Renê está colocando aqui é uma coisa muito interessante. Às vezes eu dou uma passeada no YouTube ou observo algumas pregações de alguns pastores, Paulo Júnior, Nicodemos, nós temos o Malafaia, Valdemiro Santiago e tantos outros pregadores aí, youtubers, por exemplo, e nós observamos que eles trazem sempre um trecho bíblico de condenação. E eles sempre falam da boca dele: vocês estão condenados, vocês são filhos do diabo, vocês vão para o lago do fogo do inferno. Entendam bem, quando uma pessoa condena o teu próximo ao inferno, ela está se autocondenando. Por quê? Porque na mente daquela pessoa, ela está se baseando numa lei para condenar a outra pessoa e para se justificar. Logo, a mente dela está debaixo de maldição, porque está escrito que todos aqueles que se baseiam na lei para se salvar estão debaixo de maldição. Gálatas capítulo 3. Nós temos que entender que nós não devemos condenar o nosso próximo. Romanos 2:1. Todas as vezes que eu julgo meu irmão, eu estou me julgando, eu estou me condenando. Então nós temos que entender que nós não devemos julgar. Nós devemos ver o nosso irmão, o nosso próximo, o nosso semelhante, independente das obras físicas dele, sejam boas ou ruins, nós temos que entender que ele é igual a mim. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que agora vejo por espelho, agora sim, que eu consigo ver Cristo no meu irmão. É assim que funciona. Dessa forma eu consigo cumprir a lei do amor. Porque se for da forma com que os legalistas pregam esse amor, nem eles têm amor para eles, porque eles condenam o teu próximo ao inferno. Então vamos continuar aqui com o áudio do Renê. Aquela história, dando um exemplo, né? Há 30 anos atrás tinha a dança da garrafa, as criancinhas dançando no cocô, dança da garrafa, todo mundo achava bonitinho. Mas aquilo é uma coisa medonha, é absurdo aquilo. Só que naquela época o pessoal não tinha compreensão da coisa. Hoje é inimaginável ter dancinha da garrafa com aquelas crianças. Por quê? Hoje as pessoas têm a compreensão, as pessoas têm o entendimento da coisa louca que é aquilo. Então se passar na TV vai dar até cadeia. As pessoas vão criticar. Fruto do entendimento. Resultado do entendimento. As pessoas aplaudiam antes porque elas não tinham entendimento. Assim como o racismo, né? Há 50 anos atrás, 60 era normal o racismo. Hoje não, por quê? Hoje as pessoas têm um entendimento. E todo mundo fica irado porque é resultado desse entendimento. Exatamente. Quando você vira a chave, você entende que você é filho de Deus e que o teu próximo também é filho de Deus, porque a reconciliação foi feita naquela cruz, o perdão foi naquela cruz. Quando você deixa de escutar esses caras falando Romanos 5:12, que por um homem entrou o pecado, mas eles não leem Romanos 5:16, 17, 18 e 19, para dar mérito a Cristo, falando que por um homem entrou, mas por outros também saiu o pecado. Eles não dizem isso, que saiu o pecado do mundo, e eles não querem fazer com que a tua mente saia da escravidão. Porque se a sua mente sair da escravidão, eles vão perder o dízimo, eles vão perder pessoas da igreja deles, eles vão perder likes, visualizações, eles vão perder a vanglória deles como pregadores, discípulos, apostolados, como os teólogos. E mal eles sabem que eles estão pregando uma loucura e um lixo aqui dentro da internet e em cima dos púlpitos também. Tá ok? Então essa é a mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e deixa também o seu comentário, tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.